crer, tudo é possível, somente crer. Aleluia. São Lucas capítulo 7, versos 19 e 20 em diante. Diz assim: E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperaremos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar: És tu aquele que havia de vir, ou esperaremos outro? Amém. Vamos orar. Bondoso Pai, muito obrigado pela tua presença neste lugar. Glória a Deus. Nós estamos tão satisfeitos porque os hinos que cantamos certamente chegou diante de Deus. Certamente chegou ao trono da tua glória, e o Senhor ama essas canções, porque são canções que agradam o Espírito Santo. E agora, Pai, nos abençoe nesta hora, nos enche da tua graça, que possamos regozijar na tua presença. No nome de Jesus Cristo é que oramos. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Eu queria falar sobre um tema que é esse: a terceira puxada não é um movimento que vem depois do irmão branco. Amém? A terceira puxada não é isso. Não é um movimento que vem depois do irmão branco. A terceira puxada é um movimento. Na verdade, não é um movimento. A terceira puxada é um estágio do ministério do irmão branco. A terceira etapa, ela já estava em evidência no dia que o irmão Branham estava vivo. Então é importante fazer isso, porque a terceira puxada não é um grupo. A terceira puxada não é uma reunião de gente. A terceira puxada não é o ministério de um homem. A terceira puxada é o terceiro estágio do ministério do irmão Branham. Os ungidos dos últimos dias, parágrafo creio que 262, Branham diz: a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos. Então já está explicando tudo. Os 7 selos não foi aberto agora, do ano 2000 para cá. Os 7 selos foi aberto em 1963. Então esse versículo aí já está dizendo que a terceira puxada foi uma coisa que já aconteceu. Então, se a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos, então a terceira puxada aconteceu já em 1963, porque os selos foram abertos em 1963. Então, quando se fala em terceira puxada, vem aquele negócio: você é crente de qual linha? Eu sou da terceira puxada. Eles fizeram como se fosse uma denominação, entendeu? Uma igreja, um movimento que existe. Não existe isso, é pura ilusão. A pessoa que tem a mensagem do irmão Branham e crê na revelação dos 7 selos, ele crê na terceira puxada. Não importa se ele esteja lá na China, não importa se ele nem conheça nós, porque a salvação ela é individual. Deus trata com um indivíduo. Deus não trata por grupos e nem trata com um homem mais a não ser o profeta. Então eu queria que vocês soubessem disso. A terceira puxada não é um movimento que veio depois do irmão Branham, mas a terceira puxada é o ministério, o terceiro estágio do ministério do irmão Branham, abrindo a palavra. É como se dissesse que o cristianismo é um movimento que veio depois de Jesus. Está errado. O cristianismo é uma experiência. O cristianismo é o que aconteceu quando Cristo pregou a mensagem, quando Cristo veio. Amém? O cristianismo não é um movimento que surgiu depois. O que a gente vê por aí? A igreja católica, é uma igreja cristã.
Quando se fala em cristianismo, a gente lê esses livros de história, e assim, o cristianismo fez tal coisa, o cristianismo fez as cruzadas, o cristianismo matou tantas pessoas. O cristianismo nunca fez isso. Quem fez isso foi o catolicismo. Eles chamam o catolicismo de cristianismo. Aí quer dizer, uma denominação, então podemos dizer que é uma denominação cristianismo. Fizeram do cristianismo uma denominação. Então existe o cristianismo e existe a denominação cristianismo. Da mesma forma que fizeram com a terceira puxada, da mesma forma que fizeram com a mensagem. Eu sou crente da mensagem. As pessoas dizem, eu sou crente da mensagem. Fizeram uma denominação chamada mensagem. Agora, a mensagem do irmão Branham, ela veio e ela existe até hoje. Porque foi uma mensagem deixada. O que é uma mensagem? O irmão Branham nem trouxe uma igreja, nem fundou uma igreja. Mas o irmão Branham trouxe uma mensagem. Podemos dizer que a mensagem é a voz do sétimo anjo. Você pode dizer assim, eu creio na voz do sétimo anjo, que é a mensagem. Mas não esse negócio, ele é crente da mensagem. Eu falei com um crente da mensagem. Ali tem uma igreja da mensagem. Denominação, é a denominação chamada mensagem. Você entende? Aí ele é crente da terceira puxada. Quer dizer, assim como os adventistas fizeram, igreja adventista do sétimo dia, e vem a igreja adventista da reforma, né? Igreja adventista da promessa, dividiram e fizeram denominações divididas. Mas a mensagem do irmão Branham continua no mesmo lugar. Continua sendo a verdade sem ser uma denominação. E é tão difícil a gente conseguir explicar isso para as pessoas, porque as pessoas estão arraigadas na denominação da mensagem, denominação da terceira puxada. E isso é uma coisa terrível. Quando se fala em terceira puxada, as pessoas já pensam que é uma linha que tem chamada terceira. Terceira puxada não é uma linha. A terceira puxada é uma mensagem, amém? Que o mensageiro trouxe quando ele se declarou. O Branham disse, não quando ele começar, mas quando ele começar a declarar, isso será a terceira puxada, amém? Então é bom a gente entender essas coisas. A terceira puxada não é um movimento que veio depois de William Branham. A terceira puxada é uma mensagem que veio quando William Branham estava na terra. Chama-se terceira puxada do ministério dele. Outra coisa que não é, que eu fico olhando assim a situação, alguns crentes que se dizem da mensagem ligado aí ao companheirismo de Goiânia. E a gente diz assim, vocês creem na terceira puxada? Sim, cremos. Aí muitos de nós até dizem, aqui onde nós estamos, aqui tem os irmãos que também pregam a terceira puxada. Mas a gente vai lá assistir para ver se é mesmo, sabe o que é? Eles pregam lá as 3 etapas da graça do reverendo O.G. Daquele livrinho que saiu, que tem uma pombinha assim dentro do coração, uma serpente dentro de outro coração, e a arca de Noé, onde eles mostram os 3 passos da graça: justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Eles confundem, eles pensam que 3 etapas da graça é a mesma coisa que terceira puxada, e não é. A terceira puxada foi a abertura dos 7 selos. As 3 etapas da graça, o irmão Branham nem pregou esse livrinho. Esse livrinho vem do reverendo O.G. A verdade é que o irmão Branham falou sim em 3 etapas da graça, mas ele chamou de justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Mas isso não tem nada a ver com a abertura dos 7 selos. Amém? Então, outra coisa que surgiu é a terceira etapa. Isso aí eu não sei o que é. Eu vejo o irmão Branham falar em terceira puxada. Mas terceira etapa, não sei o que é isso, né? Então, são tudo coisas que aparecem e as pessoas fazem uma denominação daquilo. Então, é terrível. Mas veja bem, esses discípulos aqui eram de João. João, mesmo tendo tido a inspiração de reconhecer que Jesus era o Cristo,
Quando ele apontou o dedo lá dentro do Rio Jordão e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mesmo assim, depois de estando lá na prisão, e uma pessoa que está na prisão, ele fica desatualizado, né? A prisão denominacional desatualiza as pessoas. E sabe por que as pessoas não sabem que existiu um sétimo anjo, que tocou uma trombeta, que revelou os 7 selos? Não sabe que o batismo é em nome de Jesus? Não sabe dessas coisas porque ele está preso numa gaiola chamada denominação, e ele perde tudo, né? A pessoa crê no 8º mensageiro porque ele está preso numa gaiola, então ele não pode enxergar que a Bíblia fala de 7, amém? E aí a pessoa vai nessas coisas. Eu tenho aqui um parágrafo da mensagem do Mombrana, onde o Mombrana diz na página 328 do livro Exposição das 7 Eras. O Mombrana diz: que tempos cruciais são estes em que vivemos. Quão cuidadosos devemos ser em permanecer fiéis a esta palavra. É tempo crucial, porque é um tempo, irmãos, que a coisa é tão parecida que, se for possível, diz a Bíblia, engana até os eleitos. É claro que os eleitos não são enganados, não serão. Mas é um tempo difícil, principalmente para pastor, e principalmente um pastor que verdadeiramente ama pregar a verdade. Porque no momento quando você pensa que não, o membro está enredado com uma heresia. Porque aquilo era bem parecido. Eu falei há pouco sobre o que é parecido. Terceira puxada e 3 etapas da graça. É parecido. O grupo que não crê na terceira puxada, porque eu já vi muitos dizendo que a terceira puxada é coisa de demônio. Então, eles não creem na terceira puxada, mas eles enganam membros dizendo: nós cremos sim na terceira etapa. Aí você assiste eles pregando, eles estão falando de santificação, de justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, e chamando aquilo de terceira etapa, e você cai, porque é parecido, né? Porque fala também em 3 etapas. Mas eu quero que você entenda, não é 3 etapas. E se você vê algum grupo da mensagem chamando a terceira puxada de terceira etapa, não creia. Certamente estão pregando as 3 etapas da graça no lugar de terceira puxada. Porque a doutrina certa é terceira puxada. Amém. E se você perguntar o que é a terceira puxada, se ele disser: terceira puxada é o batismo com o Espírito Santo, já está mostrando que não sabe, porque a terceira puxada, como Mombrana diz, que é a abertura da palavra. Amém? Amém? Os mistérios revelados. Sabendo que eu não creio, eu pessoalmente, que mistérios, revelações são maiores do que o amor. Amém? O amor está acima da revelação de qualquer mistério. Não adianta ter revelação de tanta coisa e não amar uns aos outros. Amém? O Mombrana diz: eleito não persegue eleito. Quem persegue eleito são os reprovados. E é verdade. Um eleito não pode perseguir outro eleito. Quando você vê um eleito perseguindo outro, ele não é um eleito, ele é um reprovado. Aí você diz: ué, Rubens, então você está perseguindo os eleitos, você está falando contra o 8º? Não, ele não é eleito. Se ele fosse eleito, não estaria se intitulando o 8º. É pecado perseguir o eleito. Agora, perseguir o falso, você pode perseguir, pode desmascarar, pode combater. Mas está perseguindo o eleito. Se ele está se intitulando o 8º, já está dizendo que não é eleito. Um eleito não faz isso. Amém? Um eleito sabe que não existe outro depois de Branco. Um eleito sabe que a Bíblia fala só em 7 mensageiros. Então, se está com essas doutrinas erradas, não é eleito, então pode perseguir. Deus disse para Josué perseguir os inimigos e não fazer acordo com eles. Você pensa que as pessoas lá na cidade de Ai, que Josué entrou lá, matou crianças e tudo mais, e você fica comparecido? Aquilo foi Deus que mandou.
Destrói aquele povo, porque aquele povo não era eleito. Persegue aquele povo, porque não era eleito. Se fossem eleitos, teriam se submetido à lei de Moisés. Amém? Então é muito importante saber posicionar os parágrafos, porque senão, de repente, o católico está lá adorando imagem, e aí você vai e diz que aquilo está errado. Ele diz: ei, eleito não persegue eleito. Não, se ele fosse eleito, não estaria adorando imagem. Amém? Ah, você está me chamando a atenção porque eu creio que eu sou mais um depois de Brana, e você não pode fazer isso porque nós somos. Não, você não é eleito. Se você fosse eleito, não estaria se intitulando mais um depois de Brana. Então, agora, os eleitos não persiga. Amém? Ame os eleitos. E os eleitos você vai saber quem são. São os que ficam a favor da palavra. Se está do lado da palavra, se diz amém para o que a palavra diz, se porta no seu lugar, este é o eleito. Respeite-o e ame-o. Amém. Louvado seja Deus. Então, o Brana disse que tempos cruciais são estes em que vivemos. Quão cuidadosos devemos ser em permanecer fiéis a esta palavra e não tirar dela, nem acrescentar a ela, porque aquele que fala aonde Deus não tem falado, faz dele um mentiroso. Não foi isso que o fundador do adventismo fez? Ele fez com que Deus ficasse como um mentiroso. Porque ele fundou o adventismo, a igreja adventista, na ideia de que Jesus viria em 1800 e alguma coisa, 1846, se eu não me engano. Ele diz: Jesus me revelou que a vinda de Jesus será em 1846. E aí os anos foram passando e as pessoas foram crendo naquilo. Onde Jesus falou com o irmão Mille, ele parece que é John Mille. Jesus falou para o irmão John Mille que será no dia tal e tudo mais, em 1800. E esperar. Quando chegou aquele ano, aquele dia, Jesus não veio. Aí foi o que aconteceu aqui. O Brana diz: não diga nada que Deus não disse, senão você faz dele um mentiroso. Aqui, ó. Veja. Olha só. O Brana diz: porque aquele que fala onde Deus não tem falado, faz dele um mentiroso. Você entendeu? Isso tem acontecido muito. Aí o irmão John Mille fez o quê? Disse: ah, sim, eu me enganei nos cálculos. Não é em 1800 e tanto. Ele disse: é 1800 e jogou mais para frente alguns anos. E as pessoas desesperaram. Quando chegou no ano de novo, falhou. Falhou de novo. Aí ele se arrependeu. Se arrependeu, pediu perdão por ter errado e se aquietou. Parou com a ideia. Mas uma doutrina falsa, depois que ela pega, não tem mais jeito. É uma doença, uma epidemia. Levantou-se Ellen Goldwhite, levantou outros e disse: não, nós vamos levar para frente o negócio. O irmão John Mille pediu perdão e levaram para frente e fundaram o adventismo do sétimo dia. Não tem jeito. O mal já tinha crescido. Você entendeu? Quando colocam a jitirana, por exemplo, não tinha. Nós morávamos numa colônia onde não tinha capim braquiara. Braquiara do brejo, aquele capim. E nós caímos na besteira de jogar um pouquinho de semente lá. Acabou com o rio. Depois que a sementinha caiu, ele cresceu e ele foi, tomou o garapé todo, acabou com o rio, tomou conta de tudo, pronto. Aí você podia roçar, capinar como quisesse, não tinha mais jeito. O braquiário tomou conta. É assim que é a doutrina falsa. Você pensa? Se esse um aí de Franca, que está com essa heresia, se ele se arrepender disso e voltar atrás, mesmo assim vai ter grupos que vai, não, nós vamos continuar, eles continuam. Não tem jeito. E foi isso que aconteceu com o irmão Mille. Se arrependeu. Voltou atrás, mas não tinha mais jeito. O mal já tinha prosperado e crescido. Porque o mal prospera. E o mal prospera mais do que o bem. O Brana diz, o joio, diz aqui nessa mensagem da Zera, o joio ele prospera muito mais do que o trigo. E é em todos os lugares, no roçado da mesma forma. Você planta o arroz, ele vem devagar, mas você tem que dar 2, 3 capinas para ir, e quando vai colher, ainda colhe dentro do mato.
Porque o mato que não presta, a jitirana que não presta, cresce melhor e produz mais do que o arroz. Cresce mais. Só que ela não presta para nada. Então a verdadeira igreja de Deus, a noiva, ela vai devagar. Mas a falsa doutrina, ela entrança tudo. E ainda diz: nós somos de Deus porque nós prosperamos. E é terrível, mesmo bem. Então, faz dele um mentiroso quando você diz o que Deus não diz. Aí você toma o Constantino e Atanásio, que disseram que Deus é 3 pessoas distintas. Você toma Constantino, estava assistindo a história dele, ele foi contra Ário. Ele foi, até Ário teve que ser exilado em outro país para não morrer. Mas no final da morte dele, quando ele estava no leito da morte, pediu para ser batizado. E quem ele chamou para batizar ele? O bispo Eusébio de Nicomédia, que cria na doutrina ariana. Você entendeu? Porque a pessoa prega a doutrina errada e às vezes no fim da vida dele se arrepende. Mas o mal já espalhou. E aí é que é o problema, porque não adianta mais, gente. Eu não quero ser causador de uma heresia se espalhar, Deus me livre. Você já pensou? Depois você vai se arrepender daquilo que fez e não tem mais jeito. Entrançou. As pessoas, mesmo que você diga para ela: eu me enganei, não é isso, elas não acreditam mais. Elas não querem saber. Tenho visto gente dizer isso. Tem pessoas que dizem: se o pastor fulano de tal se arrepender de pregar isso, eu fico crendo nisso. Meus irmãos, a coisa é terrível. Saiu essas heresias do William Souto Santiago. Isso foi crescendo. Isso está aí em cima da terra. Uma heresia baseada em tanta coisa, usando tantos versículos sem fundamento, dizendo, torcendo a Bíblia, dizendo coisas que a Bíblia não diz, mas forçando ela a dizer, coisas que a mensagem não diz, mas forçando a dizer, para fundamentar aquilo. E se ele se arrepender, terá outros que vai prosseguir com isso, mesmo que ele se arrependa. O irmão Branham disse: virá outro depois de mim. Mas o irmão Branham diz: virá outro depois de mim, se eu não for o mensageiro. Nós cremos que o irmão Branham é o mensageiro, então não pode vir outro depois de irmão Branham. Amém? Então aqui João Batista só vai perguntar se ele é o homem ou se devemos esperar outro. Que resposta Jesus deu? Jesus não disse assim: vai lá e diz para ele que eu sou o Messias mesmo, sou eu. Não. Jesus apenas começou a fazer os sinais do Messias. Jesus apenas começou a fazer os sinais que vindicavam o seu ministério. Mandou trazer um aleijado, curou. Mandou trazer um cego, curou. Quando os discípulos de João foram lá, ele não disse nada. Ele só chamou um aleijado, curou. Um cego, curou. E assim por diante. Então João entendeu. É o homem, é o Messias, só pode ser. Porque aquele homem do dia, aquele homem que tinha mensagem para a era, ele não tinha só palavra, ele tinha sinais que vindicavam o seu ministério. Quando Deus levanta um homem, um pássaro raro, quando Deus levanta uma só pessoa numa era, ele vindica com sinais. O irmão Branham até diz: de vocês isso não é requerido. Nem todos têm o dom da cura divina. Mas se é um homem que Deus levantou em particular, um homem para ser um mensageiro de uma era e tudo mais, ele tem que ter os sinais que vindicam aquilo. O irmão Branham fez até parar de levar. Amém? O irmão Branham orou e fez o esquilo aparecer pelo poder da palavra falada. E você toma todos os homens de Deus, tinha sinais. Você toma Elias, tinha sinais. E quando Eliseu substituiu, foi o seu predecessor, tinha sinais. Tem sinais, tem que ter sinais. O homem que é um pássaro raro, um homem que é o líder de uma era, o homem que é uma só pessoa no sentido de profeta ou mensageiro, ele tem que ter sinais para vindicar seu ministério. Amém? Então é desta forma
que a coisa funciona. E Jesus, quando ele perguntou, é o homem? Jesus fez os sinais. Jesus fez lá, chamou um aleijado, curou. Chamou um cego, fez ele enxergar. Pronto, está aí a resposta. O que Jesus está dizendo com isso? Jesus está dizendo, o homem que tem que vir tem que ter sinais. Amém? Aí está a resposta. Agora, pregar sim, badalar, qualquer um faz. Eu não sou um pássaro raro. Eu não sou um mensageiro para uma era. No entanto, eu prego. Amém? Porque isso aqui é um dom. Pregar é um dom. E tem muitas pessoas com dom. Eu tenho assistido muitos pastores. O pastor João Ribe Palharim, por exemplo, prega muito bem, uma grande mensagem. Prega melhor ainda do que alguns pastores da mensagem. E se você observar na Canção Nova, no canal 6 da Igreja Católica, ali tem padres que pregam sermão muito mais eloquente do que nós da mensagem. Mas não é isso, irmãos. Se Deus tem um homem nesta era que seja um pássaro raro, que seja uma coisa especial, ele tem que ter, além da pregação da verdade, os sinais. Louvado seja Deus. Amém. Muito bem. Então, quando nós dizemos uma coisa que Deus não disse, fazemos dele mentiroso. Amém? Deus não disse aquilo. Deus não disse que haveria de vir um João. Amém? Deus disse que viria o 7º anjo. E nós vamos ver isso aqui. O irmão Brana fala que os irmãos do movimento da chuva seródia não deu certo, porque eles tentaram ser outro movimento depois do irmão Brana, e aquilo não deu certo. Amém? Amém. Então você vai ver aqui, ó. Vamos ver diz aqui, ó, na mensagem a obra-prima de Deus identificada, parágrafo 209, parte B. Esses irmãos aqui do movimento Chuva Seródia foram os irmãos que creram na mensagem do irmão Branco. Só que eles disseram, olha, nós somos um povo que veio depois do irmão Branco, e formaram um movimento chamado Chuva Seródia. Olha o que o irmão Branco disse a respeito disso. Ele disse, houve um pequeno grupo de irmãos, veja que ele chama irmãos, que começou aqui em algum lugar chamado Chuva Seródia. Eles não chegaram a parte alguma, se desfizeram. Por quê? O Brano pergunta por quê, e ele mesmo responde, ele diz, é a era do trigo, amigo, é o trigo. Como pode, se nós começamos lá embaixo, vem o caule, vem as flores, vem as folhas, vem os galhos, vem as folhas, vem as flores, vem o pendão. Depois do pendão vem a casca, e o irmão Brana foi o grão. Vai para onde mais? Amém? Não tem mais para onde ir. Não tem vaga para o irmão Souto Santiago. Não tem vaga para o 8º. Não tem vaga para mais um. A terceira puxada não é o movimento que vem depois de Brana, e não dá certo isto, porque se fosse assim, o movimento Chuva Seródia teria dado certo, e não deu certo, porque Deus quis dizer o seguinte: tem que voltar para Brana. Se quiser pertencer à noiva, se você é da noiva, você tem que voltar para o grão. A noiva é o grão, o irmão Brana é o grão. Ele é a mesma mensagem que foi trazida no Pentecostes. Amém. A mensagem do 7º anjo é a mensagem que foi trazida no Pentecostes, porque o Brano diz, este mensageiro, ele liga os cabos soltos, ele traz de volta a fé apostólica. Este mensageiro. Nós só precisamos de volta a fé apostólica. Se o irmão Brana já trouxe a fé apostólica de volta, nós queremos o que mais? Não existe outra coisa. Não, eu não quero outra coisa, eu quero ficar com a fé apostólica. Amém? Amém. Se na mensagem do 7º anjo ele nos traz de volta a fé apostólica, então não quero mais nada depois do 7º anjo, senão me tira da fé apostólica, porque ele já me deixou na fé apostólica. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. É por isso que a mensagem do 7º selo, o Brano diz, fiquem calmos,
Não vão fazer nenhum ismo. Apenas seja um cristão. Sirva a Deus o melhor que você puder. Seja humilde. E este é o problema. As pessoas se levantarem e querer ser pássaro raro. E tem muitos desses por aí. Mas, irmãos, é maravilhoso que o movimento Chuva Seródia não foi em frente. Devia servir de exemplo. Glória a Deus. Muito bem. Então, aqui o irmão Brana diz assim: o irmão Brana diz, parágrafo 161, era de Laodiceia: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta é a última advertência, não haverá outra. Haverá outra advertência? Haverá outra mensagem? Haverá outro mensageiro? Não, o irmão está dizendo que a dele era a última advertência. Então eu quero ficar com essa última advertência. É a coisa pior que tem a pessoa pegar uma advertência e ficar esperando outra advertência. Quantas vezes o meu professor disse isso na escola? Olha, moço, eu vou te dar uma advertência e preste atenção, eu não te dou outra não, eu vou te dar só essa advertência. Quer dizer que ele estava ameaçando que a próxima advertência já seria o castigo. Então ele disse: eu vou te dar esta advertência. Então se agarre com esta última advertência. Obedeça essa última advertência. Porque é o que o irmão Brana diz aqui: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta é a última advertência. Não haverá outra. No final do parágrafo, o irmão Brana diz: o Espírito não falará em outra era. As eras passaram. Porque nós estamos aqui, Laodiceia terminou para a noiva, porque a noiva está fora de Laodiceia. A mensagem, obra-prima 160 e 162, o irmão Brana diz: a noiva será aflita, humilhada por todas as denominações, mas ela estará fora da era de Laodiceia, na qual ela foi criada. Então a noiva, eu creio que seja você que crê nesta mensagem, com sinceridade, sem nenhum ismo, eu creio que você está fora de Laodiceia, mesmo você tendo sido criado lá. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: a mensagem do irmão Brana é a última advertência. O irmão Brana é um grão maduro, dali para frente não vai para canto nenhum, não pode mais. Por isso que o movimento Chuva Seródia não deu certo. O irmão Brana disse: eles não foram a lugar nenhum, acabou. E alguém pode dizer: mas o William Souto continua, irmão, continua morto. Continua morto. Assim como a Igreja Católica continua, mas está morto. Os protestantes continuam também, mas está morto. E qualquer um desta mensagem que se meter a querer ser mais um, vai morrer. E todos os que estão aí, que se intitulam João, que se intitulam mais um homem, já estão mortos. Pela doutrina, pelos sermões que eles pregam, você sabe. Quando eu assisto, eu sei que está morto. Então, meus amados irmãos, a terceira puxada não é um movimento que veio depois de Brana. A terceira puxada não é um grupo. A terceira puxada não é uma reunião de gente. A terceira puxada não é uma igreja. A terceira puxada é um dos estágios do ministério do irmão Brana, que aconteceu já em 63. O irmão Brana diz assim: a terceira puxada será a abertura da palavra, assim por diante. Mas ele disse: a terceira puxada foi, já aconteceu. A terceira puxada aconteceu no ministério do irmão Brana. O ministério da noiva foi o ministério do irmão Brana. Perguntas e respostas sobre os selos. Pergunta 22. Haverá um ministério da noiva no final? Ele diz: sim, é o que está acontecendo agora mesmo. Amém. Amém? Já naqueles dias, a noiva tinha um ministério com este mensageiro, o sétimo anjo sendo o cabeça disto. Trouxe o ministério da noiva, profetizando outra vez a muitos povos, nações e línguas. E se nós quiser salvação, ou volta para isso ou morre. Amém? Porque todos que passam para o lado de lá, preste atenção, de lá estão indo para onde? Para o mundo. Quando eu estava no catolicismo, eu saí do catolicismo e fui para onde? Para a Assembleia. Quando eu estava na Assembleia, eu tive para onde ir, né? A árvore estava crescendo, não tinha chegado o grão ainda. Então, da Assembleia, eu podia ir ainda para onde?
Eu pude ir, por exemplo, para a igreja do Véu, né? Tinha para onde ir, porque ainda não era grão. Quando eu estava na igreja do Véu, ainda tinha para ir. Eu fui para a igreja pentecostal Unido do Brasil, que batizar em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a vereda da aurora, o romper da aurora, vai clareando dia após dia. Então o pastor Moura aqui é um exemplo. Ele veio, ele estava no catolicismo, ele tinha para onde ir, porque o catolicismo não era o grão. Então ele tinha para onde ir. Para onde ele foi? Para a igreja do Véu, congregação cristã. Quando ele estava na congregação cristã, ele ainda tinha para onde ir, porque a congregação cristã não era o grão. Então ele foi de lá para o Brasil para Cristo. Do Brasil para Cristo, o pastor Moura tinha para onde ir, porque o Brasil para Cristo não era o grão. Então ele foi para onde? Ele foi para a igreja quadrangular. Da igreja quadrangular, ele tinha ainda para onde ir, porque a igreja quadrangular não era o grão novamente. Então ele foi para onde? Para a igreja pentecostal Unido do Brasil, que batizava em nome de Jesus e tudo mais. Da igreja pentecostal unida no Brasil, ele conheceu a mensagem de William Branham, meu irmão, e daí para frente não tem mais para onde ir. É o grão novamente, amém? Amém. Daqui para frente, se tentar, vai ser como esse movimento aqui da chuva seródia, não vai a lugar nenhum. A mensagem do sétimo anjo é o grão. Ah, mas a terceira puxada, não, a terceira não existe outro movimento. A terceira puxada não é outro movimento. A terceira puxada está na mensagem. Se você encontrar a mensagem, fique ali mesmo, e ali mesmo você encontrará a terceira puxada. Verdade. Ah, mas eu estou em Goiânia e eu quero a terceira puxada. Lá mesmo em Goiânia você consegue a terceira puxada, porque ela está na mensagem. Verdade. Amém? Você entendeu? A terceira puxada não é um movimento à parte da mensagem. Ah, eu cheguei na mensagem, eu conheci a mensagem em 1986 e agora eu estou no outro movimento, eu estou na terceira puxada. Não, a terceira puxada não é outro movimento, a terceira puxada está na mensagem. Amém? É como eu chegar numa casa e depois conhecer os outros compartimentos da casa, é só isso. Você chegou na mensagem, agora você está só conhecendo a mensagem. Você descobriu que na mensagem tem a terceira puxada. Você vai descobrindo, amém? Amém. Glória a Deus. É como você baixar um aplicativo no seu computador. Eu tenho baixado aplicativos, por exemplo, Bíblia eletrônica. E depois que eu chego ali, eu descubro uma coisa. Depois eu vou descobrindo que aquilo ali tem mais outras coisas. Você entende? Mas são tudo funções que estão ali. Não preciso sair dali para canto nenhum. A terceira puxada está na mensagem do irmão Branham. Não é um movimento que veio depois. Que Deus tenha misericórdia. Amém? Creio que você deve ter compreendido. A terceira puxada não é um movimento que veio depois. A terceira puxada está na mensagem do sétimo anjo. Amém. Louvado seja Deus. Vamos, no nome de Jesus Cristo, agradecer a Deus. Bondoso Pai Celestial, neste momento nós te pedimos que nos abençoe, que nos encha da tua graça, que o Senhor possa abençoar cada irmão, que possa o Senhor dar estas revelações em seus corações, que possa, meu Deus, nenhum deles se desviar nem para a esquerda nem para a direita, porque, meu Deus, a terceira puxada está na mensagem do sétimo anjo e ela veio desde 1963. Que o Senhor abençoe todos nós. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos nós.